Quando eu comecei a fazer meu proselitismo do LARP, especialmente na comunidade da RPG, né, muita gente vinha nessa discussão da estética. Eu sou formado em artes visuais e eu disse isso muitas vezes. Olha, eu sou formado em artes visuais e não em filosofia. A estética é um campo de estudo da filosofia. O campo de estudo das artes não é a estética, é a poética, é o fazer artístico. O que é a estética? A estética está ligada ao julgamento do que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro. E a discussão sobre as artes, ela é interessante a gente pegar um pouco esse caminho histórico, né? E eu posso estar falando besteira, porque eu não sou historiador da arte, né? Eu estou falando muito sobre o que eu não sou, né? Mas é por aí mesmo. Só sei que nada sei, né? Vai ajudando a entender. A discussão das artes, né? A bibliografia das artes, ela tem quase que um ponto inaugural, que é a arte poética do Aristóteles, assim. E é a arte poética que fala sobre as artes, né? E nesse momento aí da Grécia Antiga e tal, algumas coisas são arte, outras coisas não são arte. Então, por exemplo, cultura não é arte naquela época na Grécia, né? E aí o teatro é. E aí essa noção ela vai se transformando ao longo do tempo, né? Mas quando o sujeito diz que o pôr do sol é uma experiência estética, certamente o pôr do sol é uma experiência estética. Será que dá para dizer que o pôr do sol é comunicação sensível? Se você acreditar que tem um Deus, um Criador, tal, que está se comunicando com você através do pôr do sol. Ele que é o artista. Ele é o artista original, design senciente. Beleza, assim, aí pode ser, assim, é uma obra de arte, o pôr do sol, e o artista é Deus. Agora, para além disso, né, a discussão da arte, ela é uma discussão ligeiramente diferente da discussão da estética, né? O pessoal do cinema tem muito esse apego à estética, e, enfim, o pessoal do cinema está muito dentro, né, da indústria dos jogos digitais. Então você tem algumas apropriações discursivas e tudo. Mas essa discussão da estética, para mim, assim, ela não é propriamente uma discussão das artes, é uma discussão da filosofia. Tem um período muito importante da história da arte, né, justamente nessas questões de definições, que é o academicismo, né, a academia da arte, que vai ditar o que é arte ou o que não é arte. É uma coisa interessante, assim, né, dessa história da arte europeia, que é um pouco a história que a gente aprendeu na escola e tal, né? Você tem a tal da Idade Média, né, que depois vai ser chamada pelos renascentistas de Idade das Trevas, tudo, que é um período em que o Estado e a Igreja eram meio que a mesma coisa. E aí você tinha essa arte que era proibida, e essa arte que era oficial. Você vai ter o valor de culto, o valor de exposição, que o Benjamin discute, tudo. E aí o Renascimento vai vir num momento em que se recuperam, inclusive, os escritos do Aristóteles, e você começa a ter uma concepção acadêmica, e é interessante porque essa academia do Renascimento tem bastante a ver com essa academia que o Encho convidou a gente a debater e a discutir, e vai colocar normas, né, do que é arte, como se faz arte e tudo. E nesse momento do Renascimento, chama Renascimento, porque eles elaboram uma grande narrativa em que a arte teria morrido durante a Idade Média, né? Por isso Idade Média, por isso Idade das Trevas, e que eles iriam renascer a arte a partir dos clássicos, que é Grécia e Roma, né? E aí você tem um desenvolvimento que nunca é sempre um campo de disputa, é sempre um território de disputa. Então, dentro dos diversos academicismos que você tem ali na Europa, você vai ter disputas inúmeras de qual que é o jeito certo, qual que é a escola certa, qual que é... E no final, né, ali no início do século XX, no final do século XIX, no início do século XX, esse modelo academicista vai entrar em crise. Tem uma parte de culpa da invenção da fotografia também, mas ela não é a única responsável, né? E o pessoal alguns historiadores vão dizer que é a crise da pintura e tal. Se você tem uma ferramenta que reproduz a realidade, por que a discussão sobre a arte está pautada na capacidade ou não de reproduzir a realidade? É um dos estímulos dessa crise. Assim. Aliás, eu boto fé que é um estímulo para discussão uma discussão dos jogos que eu acho bizarra, que é a busca infinita e, para mim, estranha do realismo nos jogos. Me lembra muito essa discussão academicista da arte, assim, tipo, a gente já tem a realidade, a gente pode fazer jogos com fotografia e tal, mas tem um frenesi da indústria de não, a gente vai tentar fazer o mais próximo da realidade
fazer que nosso... E aí o jogador fica empolgado com essa... Isso é arte. É que aí é a discussão que o Caio estava falando no começo, de como a galera... O fã de jogos começa a tipificar como isso é arte quando vê o mega jogo Realistão. super realistão. Isso aqui é arte. E eu acho muito louco isso. Caraca, velho. Tipo uma tá num discussão mecanismo de validação artístico do século XIX, né? Exato. Parece que é muito louco tocar, isso. então é arte, né? É muito louco isso, velho. Gente, no mundo pós-câmera fotográfica, essa discussão é tão maluca na minha cabeça. Outra coisa que é interessante, né, é que essa crise da pintura e tal, além de estar, de alguma maneira, relacionada ao surgimento da fotografia, está também relacionado ao contato dos artistas europeus com arte de outros lugares do mundo, né? Tem dois exemplos que o professor de história sempre dá, né, quando está falando desse período, que é a influência da arte oriental, especialmente japonesa, nos trabalhos do Van Gogh e a influência da arte africana nos trabalhos do Picasso. Então, Van Gogh tem inúmeros desenhos e pinturas influenciados, inclusive aparecem imagens de artes japonesas em quadros retratados pelo Van Gogh, e o Picasso tem aquela pintura extremamente famosa que é a Demoiselle d'Avignon, né? E elas estão usando máscaras africanas. Assim. Então não é um único fator que vai determinar essa crise da representação no final do século XIX, início do século XX na arte europeia. São vários fatores, esses são alguns deles e tudo, mas a partir daí você tem, né, um movimento que vai desembocar nas tais das vanguardas da arte moderna e tudo, em que esse ideal do belo como representação da realidade, das cores e dos temas, né? O academicismo está muito ligado a determinados temas. Assim, você vai estudá-lo, você vê. Assim, tem a fase romântica, que voltam com tudo os temas gregos. Você tem os pré-rafaelitas, que ficam pintando trechos do Shakespeare, poesias celtas. Então, você tem uns topos, assim. E é divertido, porque eu concordo com o Encho. Lembra muito videogame, assim. Lembra muito videogame. E você tem uma ruptura muito grande no início do século XX com as vanguardas, né, que começam a, às vezes, literalmente, cagar em cima disso. Eu acho muito interessante a gente falar, né, do academicismo, que ele não tinha só essas essas definições ligadas à beleza e ao realismo, mas tinha algumas definições também técnicas e de conteúdo, tipo nudez ligada a coisas mais sexualizadas não era considerado como arte. Você podia ser realista, ser, sei lá, pintura de óleo, padrão da época, mas se representasse ali alguma coisa mais vista como vulgar, não entrava, né, dentro dessas definições. E acho também legal falar do momento onde, também num momento importante para essa quebra, que é o Salão dos Recusados. Que acontece... Sim, que é justamente dos realistas. Né? Que acontece na França, no 1860 e pouco. Você tem um Salão de Paris, que é uma exposição que acontece na França com o top da arte, com a nata dos artistas, e você tinha muita gente que era recusada, e eles começaram a pedir mais representatividade, essas coisas, e o imperador, na época, Napoleão III, ele resolve criar esse Salão dos Recusados e fazer uma exposição com todas as obras que foram recusadas pelo salão principal. Faz um certo sucesso na época, muito ligado também porque as pessoas queriam ver esse negócio diferente e um pouco por estar diferente, né, e zoar também todas essas questões. Mas o que eu acho interessante é que se você for olhar hoje, uma pessoa que da nossa época for olhar as obras que estavam no Salão dos Recusados em 1860 e pouco, são coisas que facilmente a gente consideraria arte hoje, que estaria numa exposição principal de um museu, né? O impressionismo, todo esse início dessa arte moderna, das vanguardas, são facilmente coisas que estariam em qualquer museu aqui, que a gente visitaria facilmente aqui, em qualquer lugar do mundo. É interessante que a história da arte é também a história de coisas que são obviamente arte, mas quem fazia arte antes disse que não são, né? A história que você está contando está ligada aos realistas, que não são uma vanguarda, né? Eles são um movimento pré-vanguarda,
e eles basicamente pintavam as coisas sem muita firula, e pintavam camponeses, e pintavam pessoas trabalhando, e isso foi um frisson, né? Como pode, assim, você pintar um negócio desses, isso não é arte. Um outro movimento, que aí já está mais relacionado às vanguardas, que são os fauvistas. Fauve, em francês, é fera. E a questão era essa, assim, não, eles pintam como se eles fossem animais. Isso que eles fazem não é arte, eles não são artistas, eles são fauvistas. O Van Gogh foi também recusado em sua época. Não precisa nem falar do dadaísmo, do surrealismo. Então a história da arte é uma grande história de recusas, assim, de um cara falando que o que você faz não é arte. Para mim, às vezes eu brinco, assim, não tem atestado mais legítimo do que você faz é arte do que alguém que faz arte dizendo que o que você faz não é arte. É a hora que você ganha a carteirinha. Você fala, bom, se estão dizendo, se tem alguém se dando ao trabalho de vir a público dizer que o que eu faço não é arte, é porque deve ser arte mesmo, né?